Irmãos, o Senhor Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, verso 15. Então Jesus falou de falsos profetas e disse que esses falsos profetas são lobos devoradores. Nós sabemos que os lobos, eles devoram ovelhas. Então esses falsos profetas, eles se vestem como ovelhas para enganar, para devorar as ovelhas. Também Jesus disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Principalmente nesses últimos dias, muitos falsos profetas vêm enganando as pessoas, conforme Mateus 24, 11. E por causa disso, vem se esfriando o amor da maioria, a fé vem diminuindo, assim como Jesus prediz. Porque ele disse: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Marcos 13, 22. Então, eles procuram enganar até mesmo os escolhidos. E o apóstolo Paulo, ele diz que depois que eles partissem, os apóstolos, surgiria no meio da igreja lobos devoradores, falsos profetas, falsos irmãos, para enganar a igreja. E isso tem surgido, e o pior é que muitos desses falsos profetas têm levado as pessoas até mesmo à morte. Essa que é a realidade. Então é preciso ter muito cuidado, seguir o conselho de Jesus, a advertência de Jesus e dos apóstolos, e ficar de sobreaviso, tendo bastante cuidado para não ser enganado. Como disse o apóstolo Paulo aos anciãos: olhai, pois, por vós mesmos, por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão falsos homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Então é preciso ter bastante cuidado, porque nesses últimos dias tem surgido muitos falsos profetas, falsos cristos, enganando a muitos. É preciso ficar de olho aberto, vigiando, para não sermos enganados. Mãe, por favor. Se soubesse o que vai acontecer, ficaria feliz em dar esse passo. Vamos ser dignos. Adultos, por favor, não resistam. Não resistam, não façam isso, adultos. Por favor. Mas por que as testemunhas de Jeová têm pavor de receber uma transfusão de sangue? Veja o motivo. A revista Despertai, de 22/2/89, na página 27, diz que as testemunhas de Jeová creem que receber uma transfusão pode resultar na condenação eterna. Então esse é o motivo. Porque se eles receberem a transfusão, eles acreditam que vão ser condenados eternamente. É isso que é inculcado na cabeça das testemunhas de Jeová desde criança. Veja também o que diz essa revista Despertar, de 22/1/95, página 13. Que fala de um jovem que está hospitalizado. Ele diz o seguinte: certa noite, no hospital, Joss disse: mamãe, muitas vezes quando você vai ao banheiro ou vai apanhar o papai, os médicos entram no quarto e dizem: Joss, você precisa de uma transfusão de sangue. Sem ela você vai morrer. Queremos ajudá-lo. Então, por favor, respeitem a minha vontade a respeito do sangue. Eu respondo: eu disse a um médico que tentava me dar sangue: o senhor talvez me considere um louco, mas eu estou no meu juízo perfeito. Desejo apenas obedecer à lei de Jeová sobre o sangue.
Ele sabe o que é melhor para nós. A melhor coisa para mim é respeitar a santidade da vida. E se eu morrer, viverei de novo. Então veja. Então, esse jovem ele já tinha inculcado na cabeça que receber a transfusão de sangue perderia a vida eterna. Seria condenado eternamente. Então ele preferia morrer do que aceitar a transfusão de sangue. Inclusive, em um ministério do reino, eles inculcam na mente das crianças que a pessoa que é obrigada a receber uma transfusão de sangue é como se estivesse sendo estuprada. É isso mesmo. É como se estivesse sendo estuprada. Então, é por isso que as testemunhas de Jeová têm um pavor de receber transfusão de sangue, porque é ensinado desde criança que a transfusão de sangue é pecado e quem recebe transfusão de sangue perde a vida eterna, é condenado eternamente. E por isso, eles têm pavor da transfusão de sangue. Essa é a realidade. Por isso, muitos perdem a vida. Comparação de Jim Jones com as testemunhas de Jeová. Quando o líder religioso norte-americano Jim Jones induziu cerca de 900 pessoas ao suicídio coletivo na selva da Guiana, autoridades civis e religiosas por todo o mundo ficaram alarmadas. Em vários lugares cresceu a preocupação com seitas religiosas fanáticas que levem pessoas a atitudes antissociais ou que ponham em risco a integridade física e mental de seus adeptos. Jim Jones foi responsável pela morte de mais de 900 pessoas ao mesmo tempo e causou um tremendo escândalo ao mundo. O corpo governante, que é os líderes das Testemunhas de Jeová, já matou muito mais do que isso, só que em doses homeopáticas, de forma que não chocam o mundo da mesma forma, mas seus estragos reais são muito maiores. Certamente, Deus demandará de volta dos responsáveis por estas mortes as vidas que eles desencaminharam. Vamos ver o número provável de testemunhas de Jeová que morrem por ano por recusarem transfusão de sangue, segundo pesquisadores. Segundo o relatório anual publicado pela Sociedade Torre de Vigia, o número médio de publicadores durante o ano de serviço de 2016 foi de 8.132.358. Em 2021, o número já é de 8.686.980. Se multiplicarmos esse número por 0,015%, chegamos a 1.220 testemunhas de Jeová em todo o mundo que morreram prematuramente em 2016 como resultado da política de sangue da Torre de Vigia. Este é um número impressionante, de qualquer forma, e representa mais mortes anualmente do que todas as vítimas do massacre do Templo do Povo em Joaneston, Guiana, que matou 918 pessoas em 18 de novembro de 1978. No entanto, a tragédia do massacre de Joaneston foi uma ocorrência única. As mortes pelas quais a proibição de sangue da Torre de Vigia tem sido responsável vem ocorrendo há mais de 7 décadas. A trágica política de sangue da Torre de Vigia pode ser rastreada desde o início, em 1945. Em 1961, os líderes da Torre de Vigia começaram a levar sua política tão a sério que erraram em considerá-la uma ofensa digna de morte eterna. Não contentes em deixar o assunto somente nas mãos de Deus, eles começaram a julgar e oficialmente desassociar aqueles que se recusavam a aceitar sua proibição. O massacre do Templo do Povo de 1978 em Joaneston, como já foi dito, custou 918 vidas. Aquele evento horrível foi apenas uma vez. O número de mortes, como já foi dito, por causa
das testemunhas de Jeová que recusam sangue é a cada ano muito grande. Desde o início da proibição do sangue em 1961 até agora, pelo menos 33 mil vidas foram perdidas por causa desta política da Torre de Vigia, segundo mostram os pesquisadores do assunto. Bill Center era testemunho de Jeová que trabalhou na sede mundial. Foi excluído em 1962 por defender a transfusão de sangue. Ele passou a dirigir seminários nas igrejas cristãs contra esse ensino das testemunhas de Jeová. O livro O Desafio da Torre de Vigia, do professor Azenilton Guimarães Brito, diz na página 172. Conquanto Santana, que dedicou 90% do seu tempo a seminários, também vise alcançar o que ele chama falsos profetas em geral, considera as testemunhas de Jeová o culto destrutivo número 1. Em comparação, Jim Jones, nas palavras dele, é um pé de chinelo. Baseado em estatísticas nacionais e números de membros registrados das testemunhas de Jeová, ele estima que 1.000 testemunhas de Jeová por semana estão correndo risco de vida por recusarem transfusão de sangue necessária. Conheço centenas de testemunhos de Jeová que estão em suas sepulturas por causa disso, declara ele. O maior número de pessoas do que no suicídio coletivo de Jim Jones já morreu ou corre risco de vida diariamente ao se acatarem os ensinos do corpo governante. Alega o pesquisador Azenilton Guimarães Brito que uma seita que leva uma mãe a preferir ver seu filhinho morrendo sobre um leito hospitalar, a permitir que lhe seja aplicado o sangue que lhe preservaria a vida, constitui uma ameaça constante a muitas pessoas por todo o mundo. E prossegue, o número dos que já morreram assim, desnecessariamente, é muito superior à marca do fanatismo de Jim Jones. Também assinala que entre 1931 e 1952, a Organização das Testemunhas de Jeová proibia que seus seguidores se vacinassem. Isso mesmo. E durante 13 anos, de 1967 até 1980, a mesma organização proibiu que fossem submetidos a transplantes, tido como canibalismo, em artigo de uma revista Despertai. As testemunhas eram instruídas a preferirem a cegueira a um transplante de córnea e a morte a um transplante de rim. Até que, em 1980, a Sociedade Torre de Vigia finalmente passou a admitir que as pessoas são ajudadas pelos transplantes, conta Azenilton Guimarães Brito, e indaga: por que não recuam também com a proibição das transfusões de sangue? Sim, porque não recuam na proibição das transfusões de sangue, já que já recuaram na proibição das vacinas e dos transplantes de órgão, né?